Paz seja convosco. Glorifico a Deus por mais esse dia de vida, mais uma oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor. Mais uma semana em que o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos livrou, nos alimentou, nos vestiu e nos concedeu a graça da manutenção da nossa salvação. Estamos ainda aos seus pés, aguardando o seu breve retorno. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti por mais esse dia de vida. Agradecer, Pai querido, porque o Senhor nos dá a oportunidade de mais uma vez abrirmos estas portas para pregarmos o Teu Evangelho. Nós, Pai querido, precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos, Pai querido, pedir que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos conceda do Teu amor e da Tua graça. Que nós possamos, Pai querido, aprender mais do Senhor nesta noite, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus porque o Senhor nos dá mais uma vez esse privilégio de estarmos todos juntos. Nós vivemos dias maus. Cada vez mais o mal toma forma. E esse estudo que nós temos feito dos pecados sutis ou pecados intocáveis, ele é extremamente atual, e eu vou dizer por quê. A situação que nós temos vivido é uma situação em que o certo é errado e o errado é certo. E cada vez mais as coisas que são erradas, elas são tidas como normais. E quando essas coisas elas são tidas como normais, o que ocorre é que o nosso coração se acomoda, se conforma a essas situações e nós começamos a achar que está tudo certo. Os pecados sutis, eles ficam cada vez mais sutis. Cada vez mais nós recebemos respaldo para as nossas más decisões, porque nós não lemos as Escrituras e não temos ela como padrão. Nós já fizemos essa conta semanas anteriores. Nós temos 1 hora, 2 horas, 3 horas por semana na igreja, contato com o Senhor. E o mundo nos impacta com a história, com a ideia e com a vontade dele, e nós simplesmente cedemos. Os nossos lares, eles têm sido contaminados. As nossas vidas, elas têm sido contaminadas. Cada vez mais, o homem espiritual, ele tem diminuído, e cada vez mais o nosso homem carnal tem crescido. E isso é extremamente perigoso. Estamos tratando, dentro dessa escola bíblica dominical, dos pecados sutis ou pecados intocáveis. E na semana passada nós tratamos como lidar com o pecado. Porque ele existe. Sim, nós somos salvos em Cristo Jesus. Sim, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não estou falando de salvação, estou falando de uma vida abençoada ou desgraçada, uma vida de sofrimento ou uma vida de prazer no Senhor. E nós falamos que nós, como cristãos, nós temos que nos levantar contra o pecado, primeiramente em relação às nossas vidas, e nós temos que identificar esses pecados todos os dias, porque todos os dias os cometemos, através de pensamentos, através de ações, mesmo de omissões. E nós temos que estar vigilantes. Não basta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma. E nós falávamos na semana retrasada sobre a ação do Espírito Santo. Na semana passada, como lidar com esse pecado. E acabamos fechando um resumo de 7 pontos, que eu vou fazer apenas uma breve revisão, como nós fazemos sempre. Como lidar com o pecado? Primeira coisa, você tem que usar o Evangelho. Se você buscar qualquer outra forma de você lidar com o pecado, você vai perder. A força do mal é muito maior do que a força do homem, não há como você lidar com isso. A segunda forma, o segundo passo, dependência do Espírito Santo. Não há como você lidar com o pecado na sua própria força. Você não tem condição. Você vai deixar o teu irmão quieto aí, não? Vai deixar o teu irmão quieto? Ah, tá, estou vendo. Nós dependemos do Espírito Santo. Ele é aquele que nos constrange. Ele é aquele que nos convence.
Não adianta eu, como pastor, ou qualquer pai falar para alguém, para o filho, ou o marido falar para a esposa falar para o marido, se o Espírito Santo não convencer. Nós dependemos dele. Terceiro passo, reconhecer a nossa responsabilidade. Apesar de Satanás ele nos rodear e querer nos destruir, a responsabilidade de dizer sim ou não é nossa. Estava lendo com a Rosângela e com a Luísa em casa o texto de Davi, quando ele faz o censo em Israel e ele é condenado por Deus a 3 penas que ele escolhe ficar nas mãos do Deus Altíssimo. E eu nunca tinha reparado, mas aparece assim: Satanás foi aquele que influenciou, mas Deus não o teve como inocente, teve ele como culpado, e ele se arrependeu como culpado, porque ele poderia dizer não. O quarto passo, você tem que começar a olhar no espelho e identificar muito mais do que as rugas ou o cabelo que está arrepiado. Você tem que começar a olhar e identificar os seus pecados. Nós temos lido a palavra de Deus, você tem lido a palavra de Deus, mas não basta ler a palavra, você precisa identificar os seus pecados e buscar uma mudança e uma transformação. Um quinto passo, você tem que começar a se armar. Quando o soldado vai para a guerra, ele escolhe as melhores armas para aquele momento. Se ele vai fazer uma atitude de guerrilha, não adianta levar uma arma muito grande, porque ele não vai conseguir se esconder. Cada situação demanda de uma estratégia diferente, uma arma diferente. E a arma que nós temos, porque a nossa guerra não é carnal, a nossa guerra é espiritual. Nós temos que ter nas nossas mentes, após nós identificarmos os pecados que habitam no nosso coração, versículos específicos que combatam esse tipo de pecado. Sim, existem. E você não tem que usar isso como uma receita de bolo, mas você tem que entender que esses versículos, quando você grava eles no seu coração, eles vão vir à tona, porque o Espírito Santo ele traz esses versículos à tona no momento em que é necessário. Se você estiver perante autoridades, ele vai trazer para que você possa falar com aqueles homens com autoridade divina. Se não, para você utilizar na sua própria vida. Sexto passo, cultive uma prática de oração. Apresente ao Senhor todos os dias o seu pecado. Seja como a viúva insistente perante o juiz, que de tanto insistir, ele concedeu. Clame a Deus para que ele te livre do seu pecado. Que te livre da blasfêmia, te livre da mentira, da fofoca, te livre dos vícios, de toda sorte de coisas. Insista, cultive a prática de oração. E o sétimo passo, chame irmãos em Cristo para estarem ao seu lado. Identifique pessoas que você possa confiar, pessoas que você possa compartilhar. Não para que você seja alisado no seu pecado, porque isso você não precisa procurar muito. As pessoas, elas, ao identificarem o seu pecado, naturalmente elas procuram pessoas que cometem o mesmo pecado, simplesmente para receber um ok, um aval. Quantas pessoas eu recebo em aconselhamento, em que as pessoas elas vêm simplesmente para dizer que eu posso dizer assim: pode fazer, está tudo certo, você está correto. E não é isso que nós temos que buscar. Nós temos que buscar a correção. Pessoas cheias do Espírito Santo podem sim te ajudar nesse trabalho. O tema desta manhã, ainda dentro de pecados intocáveis, é um tema que provavelmente vai te chocar. Você é ímpio. E aí a gente tem que entender a palavra. Quando a gente recebe uma declaração como essa, parece que a gente, em vez de a gente investigar o que está sendo falado, a gente simplesmente entende o que a gente quer entender. Quando falo sobre áreas específicas de pecados que nós aceitamos, um comentário que nós ouvimos com frequência é que o orgulho é a raiz dos males. O que é o orgulho? Orgulho é eu achar que eu sou melhor que você, que é algo que é confrontado diretamente em Mateus, quando Jesus Cristo fala das bem-aventuranças, em que ele fala: bem-aventurado aquele que é humilde. Humilde não é você estar com uma roupa rasgada, não é você não ter posse, você andar nas ruas aí como um mendigo, não é nada disso.
Humildade é você reconhecer a grandeza do outro em detrimento de você. É você ceder o lugar de primazia ao outro. E vários versículos dentro da palavra de Deus vêm falando sobre isso. Embora eu concorde que o orgulho tem um papel importante no desenvolvimento e na manifestação dos pecados sutis, creio que é um outro pecado ainda mais básico, mais amplo e mais provável de ser a causa dos outros pecados. Refiro-me ao pecado da impiedade, da qual todos nós somos de certa forma culpados. Impiedade. Nós nos tornamos, agimos, pensamos como ímpios. Eu vou explicar o que é ser ímpio. Ser ímpio não necessariamente, mas também é você não acreditar em Deus. Então, quando nós vemos dentro da história do povo de Israel, todos os povos que não confessavam Deus como Senhor e Salvador, eles eram gentios ou ímpios. Pastor, mas dentro desse contexto, como que eu posso ser ímpio? Eu vou te explicar. A afirmação surpreendeu ou ofendeu você? Que você é ímpio? Lembro de uma vez que eu falei, estava lá não só com o irmão André, mas com vários, em que eu fiz ele declarar que odiava a Deus. Ele ficou chocado, né? Ele ficou pautado na cara dele, ele falou, esse cara é louco. E quando eu vou dar aula na faculdade de teologia, eu também faço essa colocação, e as pessoas elas ficam meio que olhando para mim com uma cara assim de cara pirado. Eu sou um adorador, eu sou um verdadeiro adorador, eu vivo na sala do trono. São temas que as pessoas gostam de proclamar, mas a gente não consegue entender o que é que está por trás de você ser realmente um verdadeiro adorador. Ou de você ser uma pessoa que ama a Deus. Será que é apenas um declarar? Será que é apenas uma carteirinha de igreja? E a gente sabe que não é bem assim. Nós não nos vemos como ímpios. Afinal, nós somos cristãos. Poderíamos até declarar como filisteu no Evangelho: eu não sou como esse publicano. Eu jejuo 3 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo. Eu amo, eu faço. Somos cristãos, não somos ateus, não somos perversos, principalmente quando nós nos comparamos com quem é pior que nós. Como é gostoso se comparar com alguém que é pior que a gente, né? Então a pessoa está lá na academia, está lá sarado, em vez de ele se comparar com alguém que é mais forte do que ele se compara com uma pessoa que acabou de entrar na academia, está com uma dificuldade de saúde, tem um problema de obesidade, alguma coisa. Frequentamos a igreja. Não é verdade? Nós não cometemos pecados escabrosos. Eu não mato, eu não roubo. Eu tento viver de modo digno. Os fariseus faziam, eu falei filisteus, eles nem corrigiram, né? Fariseus. Os fariseus faziam a mesma coisa. João capítulo 8, 33. 8:33? Sim. Eu falei ou não? Por favor. Evangelho de João, capítulo 8, verso 33. Responderam-lhes: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como tu sereis livre? Como Dizes tu, sereis livre. O que? Vou ler de novo. Por favor. Responderam-lhes: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? O que está acontecendo aí? Jesus Cristo está falando que aqueles homens são ímpios. Jesus Cristo está falando para eles que eles são escravos. Que se eles não ouvirem a palavra, se eles não deixarem a palavra entrar no coração deles, o que vai acontecer é que eles vão continuar escravos. E da mesma maneira que Nicodemos, lembra quando Nicodemos foi confrontado por Jesus? Importa que você nasça de novo? Ele vai no literal. Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Esses homens, eles não conseguem aceitar a exposição do seu pecado. Em nosso entendimento, ímpios são aquelas pessoas cujas vidas são um poço de pecados. E a nossa não é? Quem é
digno? Quem subirá ao santo monte do Senhor para adorar? Aquele que tem mãos limpas, coração puro. Você tem mãos limpas? Você tem coração puro? Eu não tenho. Eu vejo, eu falei algumas vezes para vocês, mas eu vejo algumas igrejas, a gente tem que respeitar cada igreja, a sua igreja tem a sua doutrina. O pastor vai dar conta perante Deus do que ensinou e do que falou, da mesma maneira que eu vou dar conta. Mas eu fico pensando, como que uma pessoa pode impedir a outra de tomar santa ceia? Ah, está em pecado. E quem não está? Aquele que não está em pecado fala que Deus é mentiroso. Nós somos um poço de pecados. E nós pecamos todo o tempo. Todos nós. Como então posso dizer que todos nós cristãos somos até certo ponto ímpios? Em desacordo com o pensamento geral, impiedade e perversidade não são a mesma coisa. E nós fazemos essa ligação de uma pessoa que é ímpia com uma pessoa que é perversa. E não é a mesma coisa. Alguém pode ser escrupuloso e respeitável. O que é escrupuloso? Uma pessoa que é maldita. Uma pessoa que faz coisas erradas. Sem escrúpulos. Escrupuloso e mesmo assim ser ímpio. Romanos 1,18. Sempre alguém diferente, por gentileza. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O próprio apóstolo Paulo diz que impiedade e injustiça são coisas diferentes. Impiedade descreve a atitude contra Deus, enquanto injustiça se refere ao pecado cometido em pensamento, palavra ou ação contra o teu próximo. Então, quando você imaginar a cruz, você tem que pensar impiedade, vertical, injustiça, perversidade, horizontal contra o próximo. Um ateu confesso, ou mesmo alguém com uma mentalidade secular, é claro que ele é ímpio. Todavia, há muitas pessoas decentes que também são ímpias, embora afirmem acreditar em Deus. É a coisa mais fácil que tem alguém falar: eu acredito em Deus. É só a pessoa estar passando por um revés difícil, uma coisa complicada. Deus me livre. Isso é muito mais do que uma expressão coloquial que nós utilizamos. É algo que é enraizado no nosso coração. Porque todo ser humano, independente se ele é bruxo, se ele é satanista, independente, há no coração de todo ser humano o senso do divino. Em latim chama sensus divinatis. O que é isso? É um acessório, não, melhor, é um item de fábrica. Quando você vai lá comprar um automóvel, você não tem que perguntar se vem pneu no carro. Você não precisa perguntar se vem com motor. Alguma vez você foi comprar por exemplo, foi lá no mercado, vamos simplificar, foi lá no mercado comprar uma garrafa de refrigerante e perguntou para o cara: tem refrigerante dentro da garrafa? Isso é óbvio, faz parte da coisa. Da mesma maneira, todo ser humano tem o senso de que há um ser superior. Alguns chamam, como a pretensa rainha do baixismo, o cara lá de cima. Outros têm mais respeito, outros chamam do pai das luzes, e muitos nomes, mas todos nós temos um senso de que há alguém superior. Impiedade pode ser definida como viver sem pensar, ou pensar pouco em Deus, e aí a coisa começa a complicar. Eu não posso olhar apenas para aquele que é o assassino, aquele que é o estuprador, aquele que desvia a verba do lanche ou medicamento do hospital, mas se você é uma pessoa que não pensa em Deus, se você pensa pouco em Deus, você é ímpio. Nós temos que desenvolver nas nossas vidas o hábito de pensarmos em Deus.
As situações que nos são expostas todos os dias, nós temos que pensar em Deus. Quando você acorda, o que você fala? Tem um livro que, teologicamente, todo bagunçado. Quem escreveu o livro também é um cara totalmente complicado. Chama-se Bom Dia Espírito Santo. O cara fala um monte de abobrinha lá. Ele muda a teologia, coisas que não tem nada a ver com as escrituras, mas uma coisa ele fala certo, que é o título do livro. Você dá bom dia a Deus? Quando você acorda, você faz o quê? Você consegue acordar com aquele primeiro fôlego? Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Será que quando você está executando os seus labores durante o dia, você consegue trazer à mente o Senhor? Graças a Deus que eu tenho desenvolvido isso. E eu, antes que eu profira a primeira palavra, eu já consigo, Deus, bom dia meu Deus, bom dia meu Jesus, bom dia meu Espírito Santo, e já faço uma oração mental ou verbal, dependendo onde eu estou ou não. E isso tem que fazer parte da nossa vida, não só um momento, mas todo o nosso dia. Porque se nós não tivermos esse hábito, o que vai acontecer? Nós vamos tomar as decisões segundo a nossa carne. Tem uma música que eu acho muito bonita, do PG, que Deus seja meu universo, né? Aí ele fala que da minha boca não saia apenas gotas, que saia, eu não lembro muito bem, mas que saia como um transbordar de águas, né? E o sol até na minha janela, então assim, ele falando, né? Que Deus seja meu universo, pensando o dia inteiro em Deus, sabe? Em comunhão o dia inteiro com Deus, sabe? Então é muito bonita essa música do PG, que seja o meu É possível universo. nós fazermos isso? É possível. É questão de prática. Da mesma maneira que um exercício físico traz musculatura, da mesma maneira que uma alimentação saudável faz com que você comece a repudiar algumas coisas, o ato da adoração contínua, ela é possível. Tem um livro que uma vez a Rosângela ganhou, acho que o título do livro era 24 horas na presença de Deus, uma coisa assim, e contava a história de duas pessoas, uma do século XV, uma do século XIII, eu não lembro muito bem. E aí nós emprestamos o livro para alguém, e esse alguém ficou com o livro, né? Espero que ele tenha bom uso com esse livro. Mas falava lá de uma pessoa, primeiramente, que ele era um monge, e depois ele foi trabalhar numa cozinha industrial, e ele conseguia pensar em Deus todo o tempo. E aí um outro rapaz lá também, ele tinha uma outra atividade secular. Não estou falando de pessoas que ficam paradas, fechadas num quarto. E eu lembro que algumas vezes eu tentei, na época eu tinha uma gráfica com a Rosângela, e eu tentava colocar minha mente, e é um exercício gostoso da gente fazer. Porque parece que nós estamos imersos na vontade dele. Mas um hábito que rapidamente ele se perde. Impiedade descreve a atitude de você estar longe de Deus, viver sem pensar em Deus, de pensar pouco em Deus, ou na sua vontade, ou na sua glória, ou na dependência dele. São três aspectos que a gente poderia discorrer por várias horas. Pensar em Deus, não apenas porque nós precisamos de coisas, também pensar na glória dele. Será que o que eu estou fazendo glorifica o nome de Deus ou não? Será que o que eu estou fazendo é vontade de Deus ou não? O que as Escrituras falam se eu fizer tal coisa, ou optar por tal decisão? Dependo de Deus. Vou sair da minha casa, Senhor, me protege, me guarda, Senhor. Fala comigo, Deus, me instrui, me dá a direção, saber esperar nele. É aquela questão de você isolar Deus num quarto. Aquele versículo de você orar sem cessar, não é você achar que você e Deus é só num quarto. Mas um dia inteiro você vai para uma faculdade, onde você vai? Você vai encontrar um amigo, Deus vai com você onde você vai. Então assim, você
conversa com Deus, você se relaciona com Deus o dia inteiro. Onde você vai, Deus está com você. Você pode falar com Deus o dia inteiro. Onde você vai, Deus está ao seu lado. Você se relaciona com Ele o dia inteiro. Que é exatamente a grande comissão. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando todos os mandamentos, tudo que está ali, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias da vossa vida. E esse ide é o indo, que é exatamente o que a menina falou. Eu vou para a escola, eu vou para o trabalho, eu vou no mercado, eu vou aqui, eu vou lá, fico, vou, qualquer lugar. Nós temos que entender que nós temos que ter a nossa mente em Deus. Não é difícil notar que a pessoa pode ter uma vida decente e ter uma vida ímpia, uma vez que Deus é irrelevante no seu dia a dia. A pessoa ela não rouba, ela não mata, ela vai à igreja, ela ajuda em obras sociais, mas a mente dela está longe do Senhor. Cristianismo não é o tempo que você está na igreja. Cristianismo é o tempo que você está fora da igreja. O contexto, o conceito de igreja é uma palavra grega que chama eclésia, assembleia dos chamados para fora. A igreja é um local onde você aprende a identificar os seus pecados, como agir e leva para fora. E o que nós temos feito com isso? Eu falo para muitas pessoas isso. E às vezes eu sou até repreendido. Pô, pastor, a gente já tem uma igreja pequena, você ainda manda as pessoas embora. Eu mando, não precisa, a pessoa está perdendo tempo. Se ela quer uma vida de buscar o Senhor, venha. Se ela quer ajuda, tenho todo o tempo do mundo para investir nela. Mas eu não me faça perder tempo. Não me faça perder tempo. Eu te dou a mão 10 vezes, 50 vezes, quantas vezes for necessário, mas não me faça perder tempo. As pessoas elas têm que ter a parcela de responsabilidade dela e crescimento espiritual, porque senão elas vão morrer na praia. Quando tocar a trombeta e vai tocar, e está para tocar, a pessoa vai ficar. Tem uma série que também é toda distorcida, mas é interessante, chamada Deixados para Trás. E mostra uma figura central daquele filme, é um pastor que ficou. E os homens, as pessoas começam a procurar os seus entes queridos que realmente, como igreja, subiram. E a pessoa está perdida, não sabe, ele vai lá na igreja da mãe, chega lá, está lá o pastor, e o pastor fala, eu fiquei. Mas eu confesso que o meu coração estava longe do Senhor já há algum tempo. Apocalipse alerta. Se você está com o seu coração frio, volta onde você caiu. Corrige. Porque senão você não faz parte. E as pessoas elas acham que porque em algum dia eles confessaram Cristo como Senhor e Salvador, elas estão dentro do reino de Deus e elas não estão. São pessoas que, conforme Mateus diz, vão chegar para Jesus e falar: Senhor, Senhor, em Teu nome eu preguei a palavra, em Teu nome eu fui missionário, fui pastor, fui evangelista, doei, Deus, e Jesus Cristo vai olhar e falar assim: eu nunca te conheci, apartai-vos de mim. Vai ser lançado num lugar de fogo, enxofre, ranger de dentes. Mas Senhor, não, já fez para você. Quantas coisas que nós temos visto. Não basta estar na igreja. Não basta ouvir a palavra de Deus. Se você está na igreja e você apenas ouve a palavra de Deus e você não a pratica, se você não aguarda no coração, você vai para o inferno. O inferno é real. O inferno não é uma brincadeira. Não há, eu já falei algumas vezes, não há um mandato de segurança, não há um indulto presidencial, não. É para a eternidade. Não é difícil notar que a pessoa pode ter uma vida decente e ser ímpia, uma vez que Deus é irrelevante no seu dia a dia. Encontramos pessoas assim por todos os lados no decorrer dos nossos afazeres diários. São pessoas simpáticas, são pessoas educadas, são pessoas caridosas, mas a única coisa que não está nos seus pensamentos, Deus. Nós temos familiares assim, convivem conosco. E sabe o que nós fazemos? Nada. Nada.
sabendo que aquela pessoa, se ela morrer, ela vai para o inferno e nós não fazemos nada. Certa vez, numa turma de teologia, eu perguntei para os alunos assim: quem tem aqui algum parente que não é cristão? Vários levantaram a mão, inclusive eu perguntei: o que você está fazendo aqui? Será que é real para você esse conceito da perdição eterna? Que eu já usei esse exemplo algumas vezes. Mas, Denise, você tocou o teu telefone agora e foi o teu irmão falando que a tua irmã, tua mãe está passando mal. Você vai falar para ela esperar até as 10h30 no intervalo ou você vai sair? Hã? Por que nós não agimos dessa maneira? Porque nós cristãos, nós não temos essa consciência. Porque a gente acha que não tem problema. E eu não estou falando para você sair agora. Estou falando para você saber aproveitar melhor o seu tempo. Quando você vê uma pessoa que está em pecado, está errada, se achegue a ela e fale para ela: ah, mas ela não vai me amar mais. Que prova maior de amor é essa do que você abrir mão do respeito, da consideração em prol do outro? Mas nós não fazemos isso. Encontramos pessoas desta maneira por todos os lados. São pessoas simpáticas, são pessoas educadas e caridosas, mas Deus está longe dos seus pensamentos. Talvez até passem 1 hora por semana na igreja, mas vivem os outros dias como se Deus não existisse. Elas não são perversas, mas elas são ímpias. E se você faz isso, você é ímpio. Se você não pensa em Deus mais do que o tempo que você está na igreja, você é ímpio. A tristeza é que muitos de nós que não são cristãos vivem o dia a dia sem pensar muito em Deus, ou nem sequer pensamos. É até possível que leiamos a Bíblia e oremos por alguns minutos pela manhã, mas logo em seguida já nos detemos com nossos afazeres e vivemos basicamente como se Deus não existisse. É a tua realidade? Talvez seja. Dificilmente levamos em conta a nossa dependência de Deus ou nossa responsabilidade para com Ele. Sim, você tem responsabilidades. Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Sim. Se Ele não tivesse te alcançado, você não iria a Ele. Quando Jesus estendeu a sua mão, não foi você que estendeu a mão, foi Ele que estendeu a você. Nós estávamos mortos por nossos delitos e pecados. A diferença hoje é que nós temos o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas. E nós temos que agir de maneira diferente. Nós temos responsabilidades. Graças a Deus. As horas que correm sem que pensemos um segundo em Deus vão ser cobertas. Eu não tenho como ver isso. Você não tem como ver isso na minha vida. Mas Deus, Ele sabe. Ele sabe o tempo que você demanda com outras coisas e com as coisas que são de Deus. A palavra de Deus diz que por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão? E eu pergunto para você, por que nós gastamos tempo naquilo que não dá nenhum proveito? Você tem direito a lazer? Sim, tem lazer. Mas será que é só isso? Será que a nossa vida é simplesmente granjear recursos para pagar o próximo dia? Será que Deus, na sua grandeza e majestade, Ele nos criou com esse propósito? Pífio, ridículo. Vou ter que trabalhar, pagar o almoço, como é que é lá? Pagar o almoço, ou pagar a janta, vender o almoço, pagar. Será que essa é a vida que Deus preparou para nós? Será que Jesus Cristo, o autor da vida, Ele morreu para que você tivesse esse tipo de vida por 30, 40, 50, 60, 80, 100 anos? Será que é isso? Nesse sentido, somos bem iguais ao nosso vizinho, que é gentil, que é decente, mas que não é salvo. Ele nunca pensa em Deus. Nós só pensamos nele quando a gente precisa. As igrejas lotam com
campanhas. Lá em São Paulo era assim. O pastor via que a igreja estava esvaziando e fazia uma campanha. Aí o povo, aí acabava a campanha. Ficava 1 ou 2, valeu a pena. Pelo menos 1 ou 2 ficou. Nós estamos querendo atrair moscas com açúcar. E tanto o açúcar como as moscas, nós temos que mudar na nossa vida, o nosso jeito de ser. Isso não começa a nível macro de cidade ou de estado de país. Eu não ficar declarando que o Brasil é do Senhor Jesus, se nem o meu coração é. Será que as pessoas que declaram que o coração, que Jesus Cristo é o Senhor de Brasília, de Goiás, de quem quer que seja, tem o senhorio de Deus no seu coração? Não olhe para mim, porque isso é uma luta minha também. Em eu procurar, tentar fazer a vontade de Deus o tempo todo e não consigo. Me senti extremamente envergonhado. Já pedi perdão à minha esposa. Eu fiquei extremamente envergonhado. Nós temos uma moça que limpa a igreja e uma moça que limpa o apartamento da titia lá, que a gente aluga quando dá certo. E aí a minha esposa falou assim: já fez o Pix para ela? E eu falava: não fiz, depois eu faço. Parece que a pessoa não confia em nós. Na minha ira lá, eu estava fazendo a palavra. E aí eu esbravejei, fiz tal, eu pensei comigo, e ela olhou para mim e falou assim: ela não tem o que comer, ela está num local esperando apenas entrar esse dinheiro para voltar para casa. E eu falei: oh Deus, me perdoa, que eu nunca venha passar isso. Que vergonha que eu me senti perante Deus, perante tudo que Deus me concede. Será que nós temos feito isso com regularidade? Identificado na nossa vida a injustiça, a impiedade? Porque nós achamos bonito nos vestirmos da couraça do Senhor, mas será que a couraça da justiça ela não está num canto e nós estamos vestidos de injustiça? É impossível ler o Novo Testamento com atenção, sem notar o quanto nossa vida está fora do padrão bíblico de piedade. Afirmei que dificilmente levamos em conta a nossa dependência de Deus sobre isso. Tiago capítulo 4, versos 13, 14 e 15. Tiago capítulo 4, versos 13, 14 e 15. Rei, agora, vós dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a nossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desfalece. Em lugar disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Esse versículo fala de você pensar em Deus nas situações. Vou fazer isso, se Deus quiser. Da boca para fora. Começa da boca para fora, para depois o seu coração começar a ser inundado. Que é a mesma coisa do pecado. A ação inversa do pecado é essa. Ela entra como uma coisa sutil e aí vai tomando conta. Quando você vê, dominou tudo. Nós temos que começar a liberar perdão da boca para fora. Nós temos que começar a declarar a dependência de Deus da boca para fora, para que, quem sabe, um dia nós possamos ter o nosso coração inundado disso. A falta dessa prática faz com que nós tornemos cada vez mais ímpios. É muita religiosidade, então eu não faço. Tem que fazer. Eu gosto muito de um versículo, não só por causa disso, que ele fala do tema, mas em Mateus capítulo 13, versos 23 e 23, ele fala para os fariseus assim: vocês são muito fiéis. Abre Mateus 23, 23. Eu vou ler. Mateus 23, 23 diz assim: ai de vós,
escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Essa parte B do versículo, devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, é exatamente o conceito de que eu vou me satisfazer na minha alegria, na minha vida, mas não é só isso. Eu também tenho que prestar atenção em outras coisas. Nós temos como viver uma vida abençoada na terra, sem ser religiosos, mas nós temos que também saber das coisas de Deus. Nós temos que colocar em prática as coisas de Deus. Nós temos que buscar o nosso crescimento todos os dias, todos os momentos. Se nós não identificarmos nas nossas vidas o pecado, ele vai tomar conta das nossas vidas. E a dependência de Deus é algo que é muito importante. Devíeis dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. Tiago não condena essas pessoas porque fazem planos ou traçam negócios lucrativos. Ele condena o fato das pessoas não reconhecerem que dependem de Deus para a realização dos seus planos. Vivemos planejando uma coisa ou outra, mas nós não colocamos nunca na presença de Deus. Coisa simples eu decido. Será que você tem capacidade de decidir? Será que eu tenho capacidade de decidir? Será que Deus espera que você tome pequenas decisões por conta própria? Isso acontece dentro da nossa família. Quando as crianças elas são pequenas, a gente fica insistindo. Tem que escovar dente, vai tomar banho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí chega um momento que naturalmente, pelo menos deveriam, as crianças elas aprendem as coisas básicas e a gente não mais faz isso. Então quando eu era pequeno, eu ia atravessar a rua, minha mãe falava, olha para um lado, olha para o outro. Se eu estiver com ela, ela não vai mais fazer isso, porque ela já sabe que eu entendi aquele conceito. Mas que no que se refere ao espiritual não é assim. O que é humano é humano, o que é espiritual é espiritual. Nós precisamos de Deus. É uma coisa simples. E se você começar a colocar em prática essas coisas simples, sabe o que vai acontecer? As coisas maiores você também vai demonstrar dependência. Se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Se você é dependente no pouco, você também vai ser dependente no muito. E se você é dependente no muito, você também é no pouco. E isso é prática. E se nós não colocarmos isso em prática, nós vamos cada vez mais achar que nós resolvemos as coisas. Nós vamos achar que Deus ele só tem que ser ativado quando for uma coisa realmente cabulosa. E o primeiro socorro, a primeira ação, tem que ser Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. E Ele se agrada disso. E quando nós fazemos disso uma prática, o que ocorre é que a nossa vida ela vai ser muito mais tranquila, vai ser muito mais abençoada, porque nós sabemos que está nas mãos do Senhor. Eu uso um exemplo para as pessoas que eu falo que é oração vivida com Deus é como ping-pong. Pode rebater a bolinha, que você pode ter certeza que Deus ele vai bater a bolinha de volta. Se você colocar as coisas nos pés do Senhor, Senhor, eu preciso decidir isto, em algum momento Ele vai te responder. Por que Ele iria agir como uma pessoa, um ser insano? Se Ele mesmo fala que nós temos que buscar, não quer dizer que Ele vai responder o que você quer, nem no seu tempo. Mas que Ele vai responder, né? Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Amém. Vamos para o nosso pequeno intervalo. Nós retornamos daqui a 15 minutos. Eu quero pedir, como eu sempre faço, que você não disperse, que você não vá para o mercado, não vá comprar carne do almoço. Não era para você fazer isso agora, para você fazer antes. Agora é a hora de você ir lá, lavar o seu rosto, acordar, para que a gente possa retomar no segundo período. Que Deus te abençoe e te conceda a graça.